A paz do Senhor a todos, meus amados irmãos. Que Deus continue sempre abençoando a vida de cada um de vocês. Quero deixar um versículo para a meditação de todos. No livro de Provérbios 29, e o verso 2, que diz assim: quando o justo se engrandece, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Meus amados, esse versículo da palavra de Deus, ele fala de governo, pessoas que governam, pessoas de autoridade. E esse versículo ele fala de dois tipos de pessoas que governam. A gente vê hoje pessoas que governam como presidente, governador, deputado estadual, federal. Pessoas que governam as cidades e governos. Então ele está falando aqui, esse versículo de Provérbio, ele fala de governo. E ele fala de dois tipos de pessoas que governam. Pessoas justas e pessoas ímpias. Pessoas justas que governam, glória a Deus. Eles governam pensando também no pobre, pensando também no pequeno. Porque tem muitas pessoas que governam e não quer saber do pequeno, não quer saber do pobre. Glória a Deus. O pobre fica sempre escanteado. O pobre fica sempre de lado. Glória a Deus. Às vezes, as pessoas que governam só querem saber das pessoas no momento da eleição. No momento da eleição, os governadores, eles aparecem para falar, para apertar a mão, para pedir voto. Ele aparece somente nesse tempo, para pedir voto às pessoas, abraçar, dizer que vai fazer isso, dizer que vai fazer aquilo, promete tanta coisa para as pessoas se iludir, para as pessoas cair. Muitos enganam, até família pobre. Chega numa residência de uma família pobre, uma família carente, que precisa de ajuda, que precisa de um trabalho, e promete tanta coisa. Se eu ganhar, vou fazer isso. Se eu ganhar, vou fazer aquilo. Vote em mim, me ajude. E às vezes a pessoa volta naquela pessoa, pede voto, dá uma maior força, dá uma confiança naquele político, naquele governador, naquele presidente. Dá um voto de confiança. E às vezes o governador, o político, o presidente ganha e não liga para aquela pessoa que ele foi lá pedir voto, pedir ajuda, pedir que as pessoas votassem nele, porque se ele ganhasse, ele ia fazer isso, ia fazer aquilo. Cadê aquela pessoa que foi lá atrás de você pedir voto? Se ganhasse, ia te ajudar. Se ganhasse, ia fazer aquilo. Aquela pessoa ganhou e desapareceu. E às vezes a pessoa procura e as pessoas, não, depois eu te atendo, depois eu te ajudo, estou ocupado, vou viajar. E deixa aquela pessoa de lado. Aquela pessoa que lhe ajudou, pediu voto. A família votou naquela pessoa. E às vezes aquela pessoa que prometeu tanta coisa, disse que ia fazer isso e aquilo no seu governo e não fez. Não foi o governo bom. Que fala do ímpio. Quando o ímpio governa, não pensa no pobre, não pensa no pequeno, só pensa mais na classe rica, nos empresários, onde tem dinheiro. Mas o pobre está sempre sofrendo. É trabalho. O pobre sofre no trabalho. Tem pessoas que procuram emprego e é difícil achar. Na área da saúde, tem pobre que sofre muito na área da saúde, em exame, se operar. Na área da segurança, segurança fraca, poucos policiais. Glória ao nome de Jesus. Educação também. A educação está muito fraca, a educação. Glória a Deus. As pessoas vão para o colégio e não aprendem quase nada. Então, os governadores governam muito mal. Não é todos, mas a maioria governa muito mal.
Glória a Deus. E esse versículo de Provérbios, Provérbio 29, verso 2, fala de governo, pessoas que governam. Dois tipos de pessoas. O justo, quando governa, quando ele olha para o pequeno, quando ele olha para o pobre, quando ele olha para os direitos do pobre, os direitos dos trabalhadores, de ajudar, de aumentar. O pobre se alegra, o justo se alegra. Glória ao nome de Jesus. Mas quando governa o ímpio que promete tanta coisa e não faz nada, prometeu que ia fazer aquilo, prometeu que ia fazer aquilo e não fez. Um mau governo, incorrupção. Glória a Deus, que a maioria das pessoas quando entra na política se corrompe. Se corrompe. Por isso que, às vezes, a pessoa que é crente não pode se envolver com política, porque a maioria das pessoas que é crente, ele pode se corromper na política, ele pode se corromper, porque lá é fácil de a pessoa se corromper, é muitas coisas fáceis que oferece, muitas coisas fáceis. Se a pessoa não ter cuidado, vacilar, a pessoa pode se corromper. Mesmo a pessoa sendo crente, tem que ter cuidado. Por isso que o crente não pode se envolver muito com política. Glória a Deus. Mas o crente, ele não pode se envolver muito com política, o crente, o cristão. Mas o cristão, ele tem que saber quem vai voltar. Você que é cristão, você tem que saber com quem você vai voltar. No partido, o que o partido faz. Qual é o seu trabalho, o que ele oferece? Qual é a sua proposta? Glória a Deus, você tem que pensar nisso. Antes de você voltar, amanhã, dia 2 de outubro, antes de você voltar, você tem que pensar, você tem que analisar naquele candidato, naquele deputado, naquele senador, naquele governador, naquele presidente da nação brasileira. Você tem que pensar em quem você vai votar. Você não pode chegar assim e votar em qualquer um, não. Tem que pensar e analisar, porque o seu voto é muito importante. Não venda seu voto. Glória a Deus. Pense. Aqui fala no justo e no ímpio. Quando o justo governa, quando o justo tem um bom governo, as pessoas se alegram. Mas quando o ímpio governa, um mau governo, um governo sujo, corrupto, cheio de desvio, que não olha para o pequeno, não olha para o pobre, só olha para a classe média, para os ricos, para os empresários, e o pobre sofrendo, falta de segurança, muito assalto, muita morte. Glória a Deus. Pense, principalmente que você que é cristão, você tem que analisar o que aquele candidato faz, o que ele apoia. Tem que pensar, o que é que ele apoia, o que é que ele faz, o que é que ele faz na sociedade, o que ele apoia, de coisazinha ou de coisas boas. Você tem que analisar. Glória ao nome de Jesus. Vote numa pessoa que apoia as coisas certas, que luta pelo pequeno, que luta pelo pobre, pelo trabalhador. Procure uma pessoa certa para você votar amanhã, dia 2 de outubro. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Glorificado e exaltado seja sempre o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Porque tem partidos que ele apoia coisas que para o cristão é absurdo, cenas absurdas, destruindo família, lares, apoiando coisas erradas. E tem cristão que é cego, tem cristão que não vê isso, não enxerga. Partido que apoia coisas erradas para destruir família, crianças. Quantas coisas absurdas.
que as pessoas sejam corrompidas, que as pessoas caiam tudo no pecado, que seja tudo igual. O povo de Deus é diferente, meus irmãos. O povo de Deus não é igual ao povo do mundo, não. Que apoia isso, que apoia aquilo, não. O povo de Deus não apoia isso, não. Essas coisas que não agradam a Deus, essas coisas que são de contra a palavra de Deus. Como é que você é cristão, que você pode votar num partido, num político que apoia tudo isso? Que apoia tudo coisa contra a palavra de Deus. Como é que você é um cristão que você vai votar num partido desse? Você tem que pensar, meu irmão. Analise. Você quer votar onde? Quer votar num partido que faz parte com o Egito, que faz parte com a Babilônia, que faz parte com o mundo? Isso é diferente. Glória ao nome de Jesus. Que o Senhor continue abençoando a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Glória.